Olá, Felipe. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Difusora TV que nos acompanham pelo FM e também pelas redes sociais na TV Difusora. Nós falamos desse caso complexo, você acabou de mostrar as imagens aí para os nossos ouvintes e nós estamos aqui com o advogado de defesa, do advogado da cidade Cândido Mota. A sentença saiu ontem e para o ouvinte entender, nós vamos conversar com o doutor Carlos Henrique Afonso Pinheiro, conhecido popularmente aqui na cidade de Assis como Kaizê. E ele vai falar um pouquinho sobre essa sentença que foi divulgada ontem, dia 14, para saber a questão da defesa. Está satisfeito com o que está escrito lá pelo doutor Adugar, o juiz aqui da comarca? E o que você pode falar sobre esse caso? Boa tarde. Boa tarde, Jerônimo. Boa tarde, Felipe Modesto, ouvintes e telespectadores da Rádio Difusora. Primeiramente, eu agradeço, pela bela cobertura que vocês têm dado ostensivamente nesse caso, principalmente desde a primeira hora da manhã aí. Isso é importante esclarecer para a população. Um caso emblemático, que trouxe muita repercussão, não só por trazer um advogado como vítima, mas também por demonstrar uma conduta totalmente desproporcional e divorciada daquilo que se espera de um policial militar, principalmente de uma autoridade policial civil, perdão, um delegado de polícia que deveria garantir a segurança da população, mas ao invés disso, ele submete uma pessoa que estava sendo averiguada numa operação de trânsito a uma tortura inadmissível nos dias de hoje e que felizmente foi capturada por câmeras de segurança, por isso que virou esse processo penal, essa ação penal, em que o Eduardo passou a ser vítima. Porque lá no início, o Eduardo Leite, houve uma manipulação, e isso é utilizado na sentença como fundamento, houve uma manipulação nas investigações pelo próprio delegado, que hoje é réu nesse processo, tentando induzir como se o Eduardo tivesse tentado contra a vida dos policiais militares, inclusive, que ali participaram daquela operação. E, na realidade, as câmeras mostraram totalmente ao contrário. E a sentença, a ação penal foi deflagrada, teve toda a instrução, a oitiva das testemunhas, garantido a ampla defesa do próprio delegado, que foi réu, teve uma banca de advogados de Londrina defendendo. Na realidade, eu estou na qualidade de assistente de acusação. É a defesa da vítima, mas auxiliando o Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele que promoveu esta ação através da denúncia. E a sentença foi aquilo que nós esperávamos, uma condenação pelo crime de tortura, houve um sofrimento físico e mental desnecessário, do próprio do Eduardo, que é vítima, e isso é muito bem fundamentado na sentença, o doutor Adugar muito bem explica isso, ele assiste todos os vídeos e ele vem ele justamente se declara até surpreso pelo tempo que demora da primeira agressão até a última agressão, que é um chute na cabeça, isso é muito claro no vídeo, mais de 3 minutos entre a primeira agressão e a outra, ou seja, totalmente desnecessário, quando o Eduardo já estava algemado, de bruços no chão. Isso foi, na nossa opinião, um atentado não só contra a cidadania, ele é um cidadão, e também como advogado, que ele estava ali, no momento, até exercendo em causa própria a sua autodefesa. Isso não foi totalmente desrespeitado e até, no meu entendimento, na medida em que souberam que era ele, o advogado Eduardo Leite, as agressões foram ainda maiores, por conta de ser advogado, de ser uma pessoa que vive ali em defesa dos cidadãos. E isso foi muito bem fundamentado. Na sentença, a pena vai de 2 a 8 anos. O doutor Adugar exaspera a pena acima do mínimo legal, justamente por considerar a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime, não haviam motivos justos para aquilo, as consequências psicológicas, físicas, todo o sofrimento. O Eduardo virou réu, investigado, ele teve sua prisão preventiva decretada por 4 dias, ele permaneceu no hospital algemado, sem poder ter acesso à família, enfim, foram várias as consequências, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena foi exasperada até acima do mínimo, E também por ser agente público, tem uma causa de aumento de pena, e a pena acho que redundou em 3 anos e 4 meses. No nosso entendimento, até isso será objeto de recurso, nós vamos interpor o recurso, independente do Ministério Público assim entender ou não, que foi fixado um regime de pena inicial aberto. E muito embora a lei determina que até 4 anos para cidadão primário, como é o caso do réu, pode ser fixado um regime aberto,
Mas, neste caso, quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, e elas foram todas desfavoráveis, assim consideradas na sentença, o juiz poderia e deveria, no nosso entendimento, fixar um regime inicial, pelo menos o semiaberto, que já é uma semi-liberdade, que é uma forma de reprovação ainda maior, porque, no nosso entendimento, essa conduta é totalmente reprovável e deve ser, assim, considerada pela justiça, e o réu tem que pagar por isso. Para quem é leigo, está nos ouvindo, nos assistindo, ele perde a função como delegado, tem uma questão de uma multa também, ele tem um regime que ele pode ficar detido, como você falou, que vai recorrer. Como que fica a situação a partir de agora para entender o caso? Exatamente. A sentença penal condenatória, ela não produz efeitos de imediato, né? É respeitado o duplo grau de jurisdição, o direito de recorrer. Obviamente que a defesa vai lançar mão do recurso de apelação, isso vai para o tribunal. Mas a perda da função pública, ela é automática da sentença condenatória quando se trata de crime de tortura. Então, o juiz declara expressamente a perda da função pública. Eu entendo que ele vai permanecer, aí vai depender da corregedoria da polícia, porque também existe um procedimento administrativo paralelo correndo, esse eu não participo, mas parece que já estava bem avançado. Essa sentença deverá ser juntada nos autos, e a perda da função pública, ela pode ocorrer administrativamente, independente dessa sentença, mas por força da sentença, após o trânsito em julgado, ele irá perder o cargo. Esse delegado, ele veio de Cândido Mota transferido para Assis. E na audiência, numa demonstração de uma arrogância, o seu interrogatório demorou mais de 1 hora. Ele ataca o promotor, ataca o assistente de acusação, ataca o advogado, como se ele fosse a única vítima. E ele disse que ele foi premiado em vir para Assis. E foi, de fato, premiado. Quem sofreu a pena foram os assisenses, que tem hoje um delegado participando de plantões judiciais, um delegado totalmente despreparado, agressor, infringente das leis. Um delegado que deveria garantir, né, a segurança da população, demonstra totalmente o contrário. Na minha opinião, e a OAB tem que também tomar a frente disso, nós devemos tomar atitudes para que esse advogado seja afastado imediatamente e fique ali internamente cumprindo funções aqui na seccional, até o desfecho final. Com o desfecho final, o trânsito em julgado, mantendo-se essa sentença, ele será, sim, perderá o cargo, que é consequência automática. O regime hoje é o aberto, né? Não tem substituição de pena por prestação de serviço por conta do crime ter sido cometido com agressão e violência contra a pessoa. Mas nós buscaremos no tribunal também a reforma para o regime ser o semiaberto, que é o presídio de Assis. Hoje o presídio de Assis ele é semiaberto. As pessoas acham que quando é condenado semiaberto, vai trabalhar, vai só dormir na cadeia. Não. Dorme lá e trabalha lá, ou trabalha para a prefeitura, que tem convênio, vai varrer rua, se quiser trabalhar, costurar bola, é preso. O semiaberto é um regime que eu acho que seria o adequado para esse caso, porque o crime foi grave e as circunstâncias judiciais utilizadas como fundamento pelo próprio magistrado, elas são consideradas desfavoráveis ao réu. Por isso, então, a pena do jeito que está, ele cumpriria no regime aberto, nós tentaremos mudar isso no tribunal, ele obviamente vai buscar uma absolvição, mas hoje ele continua no cargo, porque o recurso suspende os efeitos da sentença condenatória, mas após um trânsito em julgado, ele perde o cargo e, inclusive, tem a perda da função pública e não pode, pelo dobro da pena, que foi 3 anos e 4 meses, durante 6 anos e 8 meses ele não pode nem prestar outro concurso. E a gente sabe que parece que ele estava prestando concurso até para ser promotor de justiça. Tá certo. Agradecendo então ao Dr. Kaysê, que gentilmente recebeu aqui a reportagem da Rádio Difusora, Felipe, para falar desse caso que é polêmico, e a Rádio Difusora vai continuar acompanhando toda essa celeuma aí entre delegado e advogado na cidade de Cândido Mota. Eu volto para você nos estúdios da Difusora.